Boa noite. Bem-vindos ao canal Alex Figueiredo Pensando Educação. Hoje eu vou falar sobre a maior crise na educação, na verdade uma solução para esta crise, a crise que nós estamos passando. Antes, deixe eu me apresentar. Meu nome é Alexandro Figueiredo, todos me conhecem por Alex. Sou mestre em educação pela Unicamp, sou psicopedagogo, especialista em neuroeducação. Tenho uma grande experiência como professor, principalmente em cursos de graduação e pós-graduação de formação de professores. Pedagogia, licenciaturas, pós em psicopedagogia e neuroeducação. Muita experiência também como coordenador pedagógico. Trabalhei bastante tempo como coordenador pedagógico. Tenho muita experiência com lidar com professores, com alunos, com pais, organização, uma série de coisas. Atualmente, eu estou me dedicando bastante à alfabetização. Uma coisa que eu sou apaixonado há muito tempo. Logo que eu comecei a atuar como coordenador pedagógico, como eu já tinha me formado psicopedagogo, eu já trabalhei com algumas crianças que não tinham conseguido se alfabetizar e eu consegui realfabetizá-las e já dei aulas sobre isso em psicopedagogia e quando fiz a pós em neuro, eu vi que tudo praticamente que eu acreditava em alfabetização tinha sido corroborado pelas pesquisas neurocientíficas e atualmente estou me especializando ainda mais, estou me dedicando ainda mais para me aperfeiçoar cada vez mais em alfabetização, que é uma coisa que já há mais de 20 anos que eu atuo e agora estou continuando o meu processo de conhecimento, porque isso não para nunca. Mas então vamos lá, vamos começar. Nós estamos passando pela maior crise na história da educação. Aulas paradas por quase 2 anos no Brasil inteiro, né? Teve alguns lugares que voltou um pouco antes, mas na maior parte do país foram quase 2 anos paradas. Uma defasagem de aprendizagem muito grande. A educação online não é para todos. Tem muita gente que não conseguiu ter nenhuma aula online ou não fez atividades não presenciais remotas, nada. Tem gente que não tem equipamento, não tem acesso, às vezes tem até o celular, mas tem que usar os dados móveis, não consegue acessar. Então, educação online é um problema, não é para todos. Um aumento muito grande na diferença de conhecimento entre os alunos. Esse aumento foi muito grande. Aumentou também o percentual de crianças que não sabem ler e escrever na idade adequada. E a volta às aulas aconteceu como se estivéssemos voltando de uma aula, de umas férias de fim de ano. Então, esta crise, de fato, é a maior crise da educação. O que aconteceu? No mundo todo, as aulas pararam em março de 2020. E na Europa, grande parte dos países com os melhores níveis de educação, as aulas voltaram no início do ano letivo 2020-2021. O ano letivo lá começa depois das férias de verão, assim como o nosso, só que as nossas férias de verão é fim de ano, a deles é no meio do ano. Então, o ano letivo começa final de agosto, começo de setembro. E as aulas voltaram, na maioria dos países, voltaram final de agosto, começo de setembro. E o pessoal de lá diz que era a maior crise da história da educação. 4 meses parado. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, férias. Ou seja, foram 6 meses parados, mas 2 eram férias mesmo. E foi a maior crise. Imagina aqui no Brasil que a gente parou quase 2 anos inteiros. Então, a questão é muito grave, é muito complicada e tudo isso que eu falei ali, que eu mostrei, quer dizer, as defasagens foram muito grandes, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, como calcular mais ou menos, que ideia que a gente tem que ter para definir essas defasagens. A questão da educação online. A educação online acontece que muita gente não tem nenhuma condição de fazer online. E mesmo aqueles que estão numa escola que tem todo o apoio, num sistema de ensino que tem todo o apoio, mesmo para esses, a educação online tem aqueles alunos que vão, que aproveitam, que assistem todas as aulas, que fazem as atividades, e tem aqueles que apenas vão enrolar. A gente sabe como funciona. Nós somos professores, conhecemos alunos. Então, isso é um problema grave. A questão da alfabetização, gravíssima. Existe uma pesquisa nacional de amostra por domicílios, que é realizada todos os anos, e essa pesquisa, de 2019 ao início de 2021, foi no início do ano passado, depois ficamos mais um ano sem aulas, mostrou que
o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabia ler e escrever aumentou mais de 66%, foi 66,3%. Entre as crianças dos lares mais pobres, foi mais de 150% o aumento do número de crianças que não sabia ler e escrever aos 6 e 7 anos. Então, a situação é gravíssima. E foi agravado ainda porque nós voltamos como se tivesse voltado das férias de verão, como se tivesse parado no final do ano passado e tivesse voltado no início desse ano. E não foi bem isso, né? Foram quase 2 anos parados. Então, nós vamos apresentar agora, na verdade, eu fiz uma apresentação desse projeto no dia 7, há 2 semanas atrás, 20 dias atrás. Nessa apresentação, eu mostrei como que era o projeto, apresentei o projeto todo, e hoje é mais específico, voltado para professores, para profissionais de educação, mostrar de forma prática. Inclusive, no final, eu vou mostrar um modelo de uma escola, como que poderia ser implantado em uma escola real. Tá? Tudo bem, um modelo, mas é uma escola que é bastante parecida com muitas escolas que a gente tem por aí. Então, hoje é voltado mais para esse público. Na outra apresentação, eu fiz uma apresentação completa, mostrei todos os dados. Hoje eu vou citar rapidamente os pontos principais da proposta, porque muitas pessoas podem não ter visto a outra live, e vamos entrar no modelo, em como resolver isso, em como a gente pode, como profissional de educação, como professor, como coordenador, como diretor, como gestor, secretário municipal de educação, gestor de sistema de ensino, como nós podemos estar resolvendo esse problema. Essa nossa proposta, esse projeto, ele foi elaborado com o apoio de um grupo de pais de Valinhos. Na verdade, o que aconteceu? Eu estava participando de um grupo de pais, que eram uns pais que nós estávamos bravos, que as aulas não voltaram quando estava previsto, em fevereiro. As aulas, 2 dias antes, ou quinta-feira, né, as aulas começariam na segunda, foi cancelado, as aulas estavam canceladas por causa de problema de Covid e tal. E começamos a nos unir, fizemos uma movimentação, eu conheci alguns pais, e na semana seguinte, na terça-feira, eu fui numa sessão da Câmara dos Vereadores, aqui de Valinhos, cidade que eu moro, e lá, conversando com um vereador, que também é professor, o vereador Alessio Cal, ele estava falando sobre essa preocupação com as defasagens de aprendizagem, com a recuperação das aprendizagens. E aí eu tive essa ideia, falei, poxa vida, eu sou profissional da área, eu conheço bastante, eu tenho muita experiência coordenando projetos, né? Então, muita experiência elaborando projetos, e comecei a estudar e montei um projeto. E nisso, esse grupo de pais, que eu estava junto com eles, alguns estavam mais próximos, então me deram todo o apoio, eu mostrava para eles o que eu estava fazendo e tal, e no final saiu um projeto que eu considero que ficou muito legal. E quais foram as bases que eu me apoiei para fazer esse projeto? O que foi feito nos países com os melhores níveis de educação, e considerando especialmente o caso de Portugal, mas o caso de Portugal aqui não é o que Portugal fez na volta, no retorno às aulas, é o que Portugal está fazendo há 15 anos. Portugal é o país que mais avançou nos resultados das avaliações internacionais de estudantes nos últimos 15 anos. Portugal foi o país que mais avançou. No PISA, por exemplo, Portugal estava abaixo da média dos países da OCDE em todas as áreas que são avaliadas, que é a literacia de leitura, a literacia matemática e a literacia científica. E Portugal ultrapassou a média da OCDE em todas essas áreas. No PIRLS, que é um outro exame internacional, para o 4º ano, que é equivalente ao nosso 5º, Portugal já ultrapassou a Finlândia em matemática. O avanço da educação de Portugal foi muito grande. Então, algumas coisas do embasamento eu peguei a partir de Portugal, né, daquilo que eu tenho estudado muito a questão da alfabetização em Portugal, que fizeram um processo maravilhoso lá, e então, essas 2 bases. Então, qual é a estrutura do projeto? Projeto Recuperação das Defasagens de Ensino Pós-Pandemia em Valinhos. Eu fiz isso para Valinhos, porque eu moro em Valinhos, isso eu já apresentei para 2 vereadores, estamos conversando, apresentei para os pais, para esse grupo de pais, fiz já uma live sobre isso, mas o projeto ficou legal, então ele é válido para todos os lugares, vale para o Brasil inteiro, vale para sistemas municipais de ensino, mas vale também para escolas particulares,
para grupos de escolas, né? Até para sistema de ensino. Ficou muito bem elaborado, muito bem fundamentado. Eu gosto muito de ciência, eu estudo muito ciência e eu acredito muito que é importante utilizar o embasamento científico nas decisões que nós vamos tomar na educação. Então, são 3 pontos principais que basearam o que o projeto está baseado. Adaptar as estratégias de recuperação de aprendizagem que foram utilizadas pelos países com os melhores níveis de educação para a nossa realidade. A definição da alfabetização como ponto central do trabalho pedagógico, com a utilização de métodos que apresentam os melhores resultados nas pesquisas científicas. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que o Brasil está avançando. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. E a utilização da leitura como principal ferramenta de aprendizagem. Essa é a estrutura do projeto. Isso são os 3 pontos que dão a sustentação para o projeto. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles para mostrar o modelo, a proposta de um modelo, como está organizando uma escola dessa forma. Começando de trás para frente, a leitura como principal ferramenta de aprendizagem. De fato, a leitura é a principal fonte de aprendizagem e conhecimento. Permite o desenvolvimento pessoal em todas as dimensões. O Cagliari, Luiz Carlos Cagliari, que é um linguista que se dedica muito à educação, ele diz que a leitura é a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação dos alunos, que o principal é a leitura. Porque, de fato, a maior parte do que nós aprendemos na vida é conseguido pela leitura fora da escola. Veja, eu estou com 50 e tantos anos, né? E eu aprendi muita coisa na escola, é claro, a base toda foi na escola. Mas hoje, se eu for considerar em termos de quantidade de conhecimento, praticamente tudo que eu conheço hoje foi aprendido com leitura fora da escola, em todos os sentidos. Em sentidos pessoais, desenvolvimento pessoal, em conhecimento, em filosofia, até para dar aula. Dando aula, às vezes na pós-graduação, o meu coordenador, o Alexandre, grande amigo Alexandre da Fonseca, um abraço para você, ele às vezes chegava para mim: Alex, eu preciso que você dê esta disciplina. Eu falei: mas isso daí não é exatamente a minha especialidade, eu não conheço tanto. Vai, estudo, tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. Teve uma delas que ele considera que foi a melhor aula que eu já dei na pós. E, modéstia à parte, eu era um bom professor. Os meus alunos da pós gostam muito. No meu site, por exemplo, tem depoimento de alguns deles e eu me emociono quando eu vejo, porque eu me emocionei quando eles falaram para mim. E como que eu fui fazer isso? Eu fui estudar, eu li e eu montei uma aula bem elaborada. Isso vale para tudo, isso vale para qualquer coisa. Então, a leitura é a principal ferramenta de aprendizagem. A questão é que a gente normalmente lê muito pouco, a maioria das pessoas leem muito pouco, e começa a se preocupar com um pouco mais de leitura muitas vezes na faculdade, que aí tem que ler bastante na faculdade. Não é tão simples: o professor ensinou, ele explicou, eu anotei direito, olhei e registrei tudo, eu sei. Na faculdade não. Na faculdade a gente precisa de ler muito. Hoje em dia, muitos institutos de educação superior, eles têm dado ênfase na aprendizagem por toda a vida, né? O lifelong learning, que é aprender por toda a vida. Então, eles incentivam que os seus alunos não leiam apenas para os conteúdos, para ter mais conhecimento daquilo que eles estão fazendo na faculdade, mas para que eles usem na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por toda a sua vida. Então, a ideia aqui é que vamos adiantar esse processo. Nós estamos passando por uma grande crise, nós precisamos arranjar um jeito de solucionar. E a leitura é a principal forma de aprendizagem. Então, vamos utilizar a leitura. Dá para fazer? Dá. É simples? Não, não é simples. Eu vou mostrar alguns problemas, alguns percalços, mas também como é possível resolver. O engajamento na leitura. O engajamento na leitura é um problema, porque muitos alunos não têm nenhuma vontade de ler. Para isso, para que eles se engajem, além de motivação, uma série de coisas, mas 3 pontos, 3 coisas são fundamentais. Eles têm que estar bem alfabetizados. Os professores devem apoiar a construção da compreensão de textos, com estratégias específicas para isso. E a sociedade como um todo deve valorizar a leitura e participar ativamente do processo de desenvolvimento da literacia, já que eu deixo claro qual é o conceito de literacia. Mas aqui, nesse caso,
é importante nós considerarmos que a maioria das crianças não tem vontade de ler, por vários motivos. Um deles, talvez o principal, tem dificuldade, não lê direito, não conhece muitas palavras, tem dificuldade de vocabulário, tem dificuldade de conhecimentos prévios e tem dificuldade na própria alfabetização, não sabe ler direito. Isso é um problema. Então, para que alguém tenha gosto pela leitura, é fundamental que ele leia bem. Um outro problema, né? Na verdade, mesmo que a pessoa está bem alfabetizada, ela não aprende a ler sozinha. Mas como assim ela está alfabetizada e não aprende a ler? Ela consegue ler um romance, consegue ler alguma coisa. Mas para ler um texto mais complexo, um texto de aprendizagem, é necessário que ela tenha o apoio do professor, que o professor ensine, que o professor utilize estratégias antes, durante, depois da leitura. Por exemplo, eu vou ler um texto sobre dinossauros, sobre astronomia, sobre qualquer coisa. Então, é importante que antes o professor faça uma contextualização, que faça alguns questionamentos, ou que deixe que os alunos façam alguns questionamentos sobre o texto, que esteja revendo, esteja estimulando que os alunos relembrem os conhecimentos prévios que eles têm sobre aquilo. Então, isso são estratégias que são utilizadas antes de começar a leitura. Depois, durante o texto, o aluno tem dúvidas, o professor vai estar apoiando as suas dúvidas, o aluno vai estar, na medida que ele vai lendo o texto, aquelas primeiras ideias que ele tinha sobre o que é o texto podem estar sendo confirmadas ou não, então ele vai elaborando previsões sobre o texto. Tudo esse tipo de coisa o professor pode estar apoiando e interagindo com um aluno específico, com vários alunos. Isso é interessante fazer em sala de aula, é muito útil, ajuda muito. E depois que terminou de ler, vamos ver o que nós entendemos, vamos fazer uma avaliação final, vamos ver se aquilo que nós tínhamos previsto que ia ter no texto, se de fato aconteceu ou não, se de fato aquilo foi confirmado ou não. Então, são estratégias que os professores podem utilizar para isso. E uma outra coisa que é muito importante além da escola, além do professor, além do aluno, é importante que a sociedade esteja engajada. Por quê? Porque para que a leitura seja valorizada. Hoje em dia a leitura não é valorizada no Brasil, por exemplo. Não é. São muito poucas pessoas que leem bastante, ou por uma série de problemas. Livro está caro? Livro está caro. Tá? Mas hoje em dia tem internet, tem muitas coisas que a gente consegue ler pela internet. Para os jovens isso é tranquilo. Só que precisa de ter um engajamento da população em geral. A população precisa estar engajada. A população precisa estar motivada, porque isso vai gerando um clima muito positivo. Foi isso que aconteceu em Portugal. Portugal, em 2006, lançou o Plano Nacional de Leitura. E isso tinha várias iniciativas relacionadas à escola, à alfabetização em si, à escola, e também muitas culturais, atividades com famílias, com pessoas analfabetos, com semiletrados. Então, o que aconteceu em Portugal foi que isso foi desenvolvendo na sociedade. Muitos eventos, políticas públicas de leitura são fundamentais. Na semana que vem eu vou fazer a última live desta série, que é sobre as políticas públicas de leitura. Uma proposta, porque no projeto consta, a última parte do projeto é a realização, a elaboração de políticas públicas de leitura, para que, de fato, nós consigamos um engajamento maior, que a população, de fato, esteja engajada nessa ideia. Vamos fazer a leitura ser uma parte da nossa vida. Dá para fazer? Dá. Portugal fez e é um exemplo claro. Fez. Funcionou. O país subiu muito nas avaliações internacionais. Por quê? Porque fez. E uma coisa importante, tanto as políticas públicas quanto a base, que é a alfabetização, totalmente baseado naquilo que as pesquisas científicas mostram ser melhor. Então, isso ajudou bastante e é isso que nós estamos procurando fazer aqui no Brasil. Algumas definições para ficar claro o que é alfabetização, o que é literacia, o que é letramento, gera uma certa confusão. Então, o Piaget dizia que antes de qualquer debate sério, antes de qualquer discussão, é preciso definir os termos, ter bem claro o que cada termo significa. Porque se eu falo uma palavra e a pessoa que está entendendo tem uma ideia diferente dessa mesma palavra,
É claro que eu vou estar falando uma coisa, ela vai estar entendendo outra. Então vamos lá. Alfabetização. O processo de aprendizagem de competências básicas para a leitura e a escrita. Então, em princípio, a alfabetização que a gente sempre considerou, aprendeu a ler e escrever, aprendeu o beabá, decodificação, mas na verdade esse é um processo bastante mais complexo. Ele não se limita ao início da escolarização, primeiro e segundo ano no ensino fundamental, não. Ele é um processo que continua durante toda a vida do leitor. A cada vez, por exemplo, eu vou pegar uma área diferente, uma área que eu nunca tinha lido, tinha estudado. Eu vou ter vários termos que eu não conheço, então eu vou estar aprendendo, eu vou estar aumentando o meu vocabulário, isso faz parte da alfabetização. Na medida que eu vou crescendo, eu vou aprendendo novas estruturas gramaticais, de sintaxe, e algumas coisas até de semântica, de relações de palavras, de expressões idiomáticas. Isso tudo é a alfabetização. Ela vai continuando. É claro que o principal é no começo, né? A capacidade de você conseguir ler e escrever, mas ela vai sempre aumentando. A literacia é o quê? É a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana. Ou seja, a literacia é o resultado da alfabetização. Fui alfabetizado, sei ler e escrever e consigo, eu tenho a capacidade, a habilidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana. Bastante técnico, é um termo bastante técnico. Em Portugal ele é usado talvez um pouquinho mais amplo aqui do que como a gente utiliza aqui no Brasil. Então lá engloba um pouco, que eu vou falar de letramento agora, mas aqui no Brasil a gente já tem muito forte a palavra letramento. E ela é bem clara, bem definida, é uma palavra mais bonita, inclusive, né? As duas vêm do mesmo original em inglês, que é o literacy, mas o letramento tem mais a ver com a nossa língua. Então, como que eu utilizo? Aqui eu vi várias discussões sobre isso, inclusive no projeto, que é o texto do projeto que eu fiz, que eu elaborei, eu tenho um anexo que fala isso, a relação entre literacia e letramento. O letramento é o resultado da utilização da literacia. Como assim? É o estado, a condição que o indivíduo ou um grupo social adquire na medida em que amplia a quantidade de áreas, temas e assuntos em que utiliza a sua capacidade de leitura e escrita. Ou seja, o letramento, se eu falo, eu sou um indivíduo letrado, quer dizer que eu já usei muito a leitura e escrita em muitas áreas diferentes. Eu sou um excelente, vamos dizer o quê? Sou um excelente engenheiro. Mas eu conheço tudo de engenharia. Mas eu conheço muito pouca coisa de outras áreas. Eu sou letrado, razoavelmente numa área, consigo entender coisas, principalmente relacionadas a coisas mais técnicas, mas o meu nível de letramento é diferente de alguém que já leu muita coisa de filosofia, que lê coisas técnicas, coisas de exatas, coisas de humanas, biologia e coisas assim. Então, o letramento é uma condição, um estado de alguém que tem o hábito de ler. A literacia é a capacidade de ler. E na medida em que eu utilizo essa capacidade em várias áreas, temas e assuntos, eu vou ampliando o meu letramento. O meu letramento, então, está relacionado mais com amplitude. Coloquei aqui uma imagem rapidinha só para deixar claro nisso. A alfabetização é a base, é um processo. Aprendizagem. A alfabetização, na medida que esse processo é desenvolvido, ele vai gerar uma capacidade, a capacidade de ler e escrever, a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana. E na medida que eu vou utilizando essa capacidade e eu, de fato, tenho um comportamento, um hábito de leitura, eu vou estar gerando o letramento, que é a utilização, é o resultado do comportamento de literacia. Então, eu tenho uma capacidade, a literacia, capacidade de utilizar leitura e escrita na vida cotidiana. Eu utilizo essa capacidade e vou ampliando o número de áreas. Então, eu vou estar aumentando o meu nível de letramento. Basicamente, é isso. Vamos para a alfabetização agora. A alfabetização é uma coisa que avançou muito o conhecimento sobre a alfabetização, sobre o processo de alfabetização. Então, quando eu falo de alfabetização baseado na ciência, o que eu estou falando? Eu estou falando do resultado de pesquisas das últimas 4 décadas, que começou com a psicologia cognitiva ainda nos anos 90, e a partir dos anos 2000, com um grande avanço das neurociências, principalmente com imageria cerebral, com a capacidade de você ver o cérebro humano funcionando, ver como que
está ligando, quais são as áreas que estão mais ativas durante a leitura. Então, o conhecimento sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita aumentou muito. O que foi que hoje a gente sabe mais? Quais são os processos psicolinguísticos, né? Os processos envolvidos na leitura e na escrita hábeis? Quais são eles? Como eles se desenvolvem ao longo da aprendizagem? Quais são os tipos de instrução e materiais mais eficazes? Quais são os fatores que podem condicionar o sucesso na aprendizagem? Então, esse fator, olha, ele pode condicionar. Se tiver esse fator, vai ser mais difícil, ou se tiver esse fator, vai ser mais fácil. E quais os conhecimentos que o professor deve dominar para ensinar de forma eficaz? Esses conhecimentos científicos sobre tudo que está relacionado à alfabetização, eles cresceram muito nos últimos 40 anos. E hoje eles estão disponíveis, e hoje nós temos eles aí. Então, é fundamental que nós os utilizemos, porque é para isso que serve a ciência. Ela vai somando dados, e uma coisa que é interessante nas pesquisas relativas à alfabetização é que muitas pesquisas diferentes, os resultados são consistentes e convergentes. Ou seja, uma pesquisa viu por um lado, uma outra buscou um outro fator, uma pesquisa comparou um leitor iniciante com um leitor adulto bom, uma pesquisa comparou dois leitores adultos, na verdade inúmeros, né? Grupos de leitores adultos, alguns leem melhor, outros leem pior. Então, isso foi uma coisa que foi aumentando o conhecimento. E, no final, os resultados são consistentes e são convergentes. Aqui no meu canal tem alguns vídeos que eu falo sobre alfabetização, sobre neurociência de alfabetização, tem um especificamente sobre dislexia, tem um sobre cérebro-linguagem, que mostra mais o funcionamento cerebral. Então, é bastante interessante, porque hoje a gente tem as bases para isso. Essas são as competências envolvidas na aprendizagem da leitura, que a ciência mostra: consciência fonêmica e consciência fonológica. Consciência fonêmica é a consciência dos sons que formam as palavras, a fonológica é mais completa, consciência de palavras, diferenciação de palavras. A fonológica engloba a fonêmica. A decodificação, que é aquilo que por muito tempo a gente considerava que a alfabetização se resumia à decodificação. A fluência, que é a capacidade de ler com fluência. O que é ler com fluência? Com entonação adequada, com velocidade adequada. O vocabulário, que está extremamente associado com a fluência, porque na medida em que eu tenho um vocabulário maior, que eu conheço mais palavras, eu consigo ler com mais fluência, com mais velocidade, sem parar, porque eu não entendi uma palavra, e tudo isso vai gerar a compreensão. Então, o objetivo da alfabetização e o término do processo de alfabetização se dá na compreensão. Então, a boa alfabetização, ele só decodificou. Não, só decodificar, aprender a decodificar, não é uma boa alfabetização. Os bons processos de alfabetização, eles vão trabalhar até chegar na compreensão. E quais são os princípios dos métodos de alfabetização? Aprendizagem multissensorial, o que é isso? A leitura e a escrita, elas são atividades multissensoriais. As crianças têm que olhar para as letras impressas, têm que dizer ou subvocalizar, só pensar as palavras, os sons, fazer os movimentos necessários à escrita, usar os conhecimentos linguísticos que ela tem para ter acesso ao sentido das palavras. Então, elas utilizam, ao mesmo tempo, diferentes vias de acesso ao cérebro. Os neurônios vão fazendo ligações entre si e isso facilita o processo de aprendizagem e a memorização. O ensino tem que ser estruturado e cumulativo, estruturado no sentido do mais simples para o mais complexo, da mesma forma que a gente aprende a linguagem oral, a gente começa com as palavras mais simples, mais fáceis, e vai cada vez mais com coisas mais complexas. Qualquer aprendizagem da linguagem oral, nós somos geneticamente programados para isso. E a linguagem escrita não. A linguagem escrita nós temos que aprender de fato. Então, por isso, o ensino tem que ser direto e explícito. Eu não posso ter um ensino que seja... ele vai entender, ele vai acabar compreendendo. Não, se ele ler muito, ele vai entender as relações. Não, não é assim que funciona. O bom ensino, a boa alfabetização, o ensino tem que ser direto e explícito. Explicitamente apresentar e explicar tudo. Ensino diagnóstico, ou seja, em cada fase que eu vou entrar é bom eu ter uma avaliação diagnóstica, para saber até onde o aluno chegou, para saber o que eu devo fazer em seguida. O ensino tem que ser sintético e analítico. O que é isso? Devem ser realizados exercícios de ensino explícitos da fusão fonêmica, da fusão silábica, da segmentação silábica e da segmentação fonêmica,
E as aprendizagens, as competências, devem ser automatizadas. Como assim? Elas devem ser realizadas tantas vezes, até que fique automático. O que está automático eu não preciso de parar para pensar. Então, o meu cérebro foca todo na compreensão do texto. Se eu tenho dificuldades na leitura, eu vou ficar, parte da minha cognição, parte do meu sistema nervoso vai estar focado nas dúvidas, nas dificuldades que eu tenho. Então, eu não vou conseguir ler direito, porque eu não vou conseguir compreender bem. Agora, se a leitura é automática, é automatizada, os processos de leitura são automatizados, o meu cérebro, a minha mente, o meu pensamento é todo voltado para a compreensão do texto em si. Recomposição das aprendizagens. As principais estratégias utilizadas pelos países com os melhores níveis de educação foram aceleração da aprendizagem, adaptação curricular com priorização de aprendizagens focais. Aprendizagens focais são as aprendizagens essenciais de uma determinada disciplina, as aprendizagens que são essenciais para aquilo que eu vou aprender depois, que são requisitos, né? A gente normalmente fala pré-requisitos, mas eu tive um professor que já me repreendeu e falou, não, requisito já é pré, não precisa de ser pré-requisito. Mas tudo bem, a gente precisa de ver qual é o foco que a gente tem que levar. Então, adaptação curricular. Não vou conseguir ver tudo, vou ver aquilo que é prioritário. Aumento do tempo de instrução, contratação de professores para atuar em cursos de férias, cursos de verão, tutores ou professores, acompanhantes, e grandes investimentos. Aí, no caso, só Portugal investiu mais de 900 milhões de euros, isso em 2020. Portugal ficou 4 meses, mais 2 de férias, e voltou às aulas no início de setembro de 2020. No começo, ainda com poucos alunos, ainda dividindo as turmas, parte com aulas presenciais, parte com aulas online, mas foram pouco tempo, comparando com o Brasil, que foi 4 vezes mais, praticamente. Portugal investiu 900 milhões de euros em 2020, e era um país que já estava investindo bastante em educação, já tinha avançado muito. 900 milhões de euros dá aproximadamente um pouco mais de 4 bilhões e meio de reais. O investimento foi muito grande. Então, foi assim que os países fizeram. Aulas de verão, aulas de férias. Já tinha aulas antes da volta às aulas, que foi final de agosto, começo de setembro, na maioria dos países da Europa, eles já estavam tendo aulas de reforço para recomposição. Quase igual nós fizemos no Brasil, que voltou às aulas como se tivesse saído de férias há 2 meses atrás e voltou agora. A proposta do projeto, desse projeto que eu estou apresentando, para a recuperação das aprendizagens perdidas. Aceleração das aprendizagens a partir da flexibilização curricular, com a priorização das aprendizagens focais. Então, vamos priorizar as aprendizagens. E isso, para fazer esse processo, é fundamental que quem defina quais são essas aprendizagens focais sejam os professores que vão trabalhar. Então, por exemplo, eu estou aqui em Valinhos. Os professores da Rede Municipal de Ensino de Valinhos vão se reunir, professores de geografia, professores de história, professores de ciências, professores de matemática, de português, vão se reunir e vão determinar quais são as aprendizagens focais, o que ele precisa aprender, tanto da sua própria disciplina, quanto aquilo, eu vou precisar para o início de 2023 saber uma coisa. Então é importante que agora eu trabalhe essas aprendizagens focais. Não adianta eu querer trabalhar agora o conteúdo todo que seria, eu estou na 5ª série, trabalhar o conteúdo todo da 5ª série. Eu não tenho base, eu tenho problemas graves para trás, e eu não vou conseguir juntar 2, 3 anos tudo junto, não tem jeito. Então é fundamental a gente fazer essa flexibilização curricular. Aumento do tempo de ensino. E isso, eu estou fazendo essa proposta baseada em 2 tópicos. Na realidade, esse aumento do tempo de ensino é no contraperíodo. Já tem o período no contraperíodo. Por um lado, implantação de aulas de reforço extraordinárias no contraturno. Aqui em Valinhos, o vereador Alexandre Japa apresentou um projeto de lei, se eu não me engano, é 38 de 2022, e depois o Alessio Cal subscreveu o projeto. Então, esse projeto prevê que, olha, as crianças tiveram uma grande defasagem e nós precisamos de dar um reforço extraordinário para que eles recuperem os conteúdos perdidos. Então, já existe esse projeto. A nossa proposta aqui para Valinhos é fundamental para que ela funcione e seja aprovado esse projeto do vereador Alexandre Japa,
Mas, independente de ser em Valinhos, de ser em qualquer município, é fundamental que haja aulas de reforço no contraturno, para aqueles alunos que têm mais dificuldade. E estudo orientado através da leitura individual no contraturno. Falei da importância da leitura, então eu vou ler em sala de aula e eu vou ler mais ainda no contraperíodo. Como fazer isso? Daqui a pouquinho a gente fala, mas é importante. Eu tenho facilidade mais para ler, eu estou um pouco mais avançado, então eu vou fazer o estudo orientado. Na minha casa, ou com um grupo de colegas, ou mesmo com o apoio do professor na escola. E eu tenho muita dificuldade, então eu vou ter uma aula de reforço de fato. Aceleração das aprendizagens a partir da flexibilização curricular, definição de prioridades, e uma das coisas que eu proponho é que todos os conteúdos, competências e habilidades devem ser trabalhados a partir do zero, como se os alunos não soubessem nada. Por que isso? Porque, de fato, se eu fiquei 2 anos sem aula, alguns alunos estudaram, fizeram muitas atividades, outros não fizeram. Eu vou começar a trabalhar aprendizagens focais. No caso, eu estou pegando numa área qualquer, geografia, por exemplo, eu pego e faço definir o grupo de professores de geografia, qual é a sequência que eu devo estar trabalhando. O ideal, começo do zero. Porque aí eu garanto que, olha, eu tenho dúvida se algum aluno sabe, um sabe, outro não sabe, comece sempre do zero. Ah, mas se começar do zero é muito lá atrás. Gente, a gente está numa crise. No meio de uma crise, a gente não pode agir da mesma forma como a gente agiu sempre. Não dá para considerar que já sabe. Então vamos começar do zero. Oh, mas a maioria dos alunos já está sabendo. Ótimo, vai rápido. Alguns não sabem. Esses vão para o reforço extraordinário. Então, aí a gente vai fazendo uma coisa que vai funcionando. A velocidade de ensino vai depender do nível de aprendizagem média dos alunos da turma, né, o que eu acabei de falar. Então, se for muito rápido, ótimo, é porque todo mundo já está sabendo. Foi uma revisão. Não, uma grande parte dos alunos está com mais dificuldade do que eu pensava. Eu vou mais devagar. Alguns alunos só estão com mais dificuldade. Manda esses alunos para o reforço, para a aula de reforço extraordinário. A base da aprendizagem deve ser a leitura orientada. Então, nós estamos falando da importância da leitura. E aqui os professores vão ter um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de leitura dos alunos. Eles devem ensinar os pontos fundamentais, como o professor faz normalmente, mas quais são os pontos fundamentais? Aqueles que são necessários para que o aluno possa se desenvolver pela leitura. E vão apoiar os alunos na leitura, como eu disse, orientando. O que fazer antes, o que fazer durante, o que fazer depois. Tem muitas coisas sobre isso na internet, é fácil de achar. Isso também é importante que seja trabalhado com os professores, mas daqui a pouquinho eu falo disso. Só para constar aqui, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 23, ele diz que a educação básica pode se organizar de várias formas, ou por forma diversa, depois de apresentar uma série, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Por que isso? Porque no início do ano passado, baseado nesse artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, baseado nesse artigo 23, o Conselho Nacional de Educação fez um parecer no início, foi no outubro de 2020, que, como as aulas tinham ficado sem aula em 2020, que em 2021 faria o que eles chamavam de contínuo curricular. 2021 deveria ter sido trabalhado o conteúdo de 2020 e 2021. Então já era utilizando esse artigo, essa flexibilização já prevista na LDB. Só que as aulas não voltaram em 2021. Então, o contínuo curricular, se a gente for aplicar esse ano, a gente vai ter que aprender em um ano o conteúdo de 3. Às vezes até mais que 3, não vai funcionar. Então, não dá para fazer dessa forma. Só para mostrar aqui que isso está amparado na lei. A gente fazer mudanças nesse período de crise é essencial, é necessário e a lei ampara. Aulas de reforço extraordinário. Qual é a proposta? Os alunos com maiores dificuldades, aquele grupo de alunos que está um pouco mais atrasado, aulas de reforço no contraturno, que é o reforço normalmente como a gente utiliza, ou seja, ele vai rever aquele conteúdo um pouco mais, parte mais básica e tal. E os alunos que não têm nenhuma ideia, que não conseguem acompanhar nada da turma, adianta ele ficar na aula, provavelmente atrapalhando a aula? Não adianta, não funciona. Então, o mais provável, nesse caso, é que esses alunos vão ou dispersar, ou fugir para dentro de si mesmo, ou vão bagunçar. Então, nesse caso, o ideal é que as aulas de reforço sejam no próprio turno, que ele saia da sala e vá trabalhar. Daqui a pouquinho, no exemplo prático, eu vou mostrar como fazer isso.
Uma outra coisa que isso eu estou citando, isso nem está no projeto original, mas eu estou citando aqui porque eu considero importante, é que se houver alunos com conhecimento acima da média, eles podem estar ajudando os professores, em vários momentos. Na aula normal, ele pode estar ajudando os outros colegas, na aula de reforço, ele pode estar ajudando, às vezes no próprio turno, que um colega saiu da sala para ter uma aula de reforço no próprio turno. E aquele professor que está dando essa aula, ele está trabalhando com alunos do outro turno e também do próprio turno. Tá? Daqui a pouquinho a gente vê como é possível fazer isso. Então, eu posso ter alunos que ajudem. Eu sempre ajudei meus colegas. A gente costumava estudar junto na escola que eu estudei, em São Paulo, no século passado. Era comum, era incentivado esse tipo de coisa. E eu tinha facilidade, eu sempre tive facilidade, eu sempre li muito, eu sempre gostei de estudar, eu sempre ajudei os meus colegas. Então, eu tenho certeza que muitos alunos gostariam de fazer isso. E tem ainda uma grande questão. A gente pondo esses alunos para estar ajudando, a gente evita que o aluno que sabe tudo já, putz, ele olha para o lado do professor, putz, eu já sei de tudo. Ele tende a acabar bagunçando, acabar atrapalhando a aula. Ou fazendo perguntas que estão muito à frente. Então, todos nós que somos professores sabemos que isso ocorre. E o professor das aulas de reforço, qual que é a proposta? Os alunos que têm maiores dificuldades, que precisam de entender alguns conteúdos básicos, ele vai estar trabalhando com eles e dando aula para eles, não necessariamente no quadro negro, na lousa, é mais provável eles senta um grupinho, ele vai estar explicando para aquele pequeno grupo, e outros alunos que são da mesma, têm dúvidas ou estão com algumas dificuldades, mas não estão com tanto problema, eles podem estar naquele momento, na aula de reforço, eles estarem lendo textos daquela área, textos que os professores prepararam e elaboraram. Esses textos podem ser, inclusive, textos do próprio material didático. É claro que a gente tem que pensar que, se eu estou revendo um conteúdo, se eu estou começando um conteúdo do zero, e às vezes eu estou revendo um conteúdo que ele foi 2 anos atrás, então, de alguma forma, a gente tem que ter isso para os alunos. Aquele material de 2 anos atrás, não é o material desse ano, né? É aquilo que ele está lendo. Mas dá para fazer, o aluno está lendo. Tem alguma dúvida, vai lá, tira com o professor. E ele vai estar lendo uma coisa que o professor da sala de aula dele, o professor dele, não o professor de reforço, já tinha trabalhado. Então, ele já está fazendo uma leitura orientada. Se ele tiver alguma dúvida durante a leitura, então aí o professor do reforço vai estar apoiando e ajudando. Treinamento dos professores. Para que isso funcione, eu preciso treinar os professores. Professores de educação infantil e do ensino fundamental 1, todos os professores deveriam ser treinados no curso Prática de Alfabetização do programa Tempo de Aprender. Esse programa, Tempo de Aprender, é um programa da Secretaria de Alfabetização do MEC, que faz parte do Plano Nacional de Alfabetização, que é um trabalho muito bom que está sendo feito. Na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu já vi no MEC até hoje. É um trabalho que é o professor Carlos Nadalim, que é um especialista em alfabetização, que já ganhou o prêmio Darcy Ribeiro. Em 2018, a escola que ele trabalhava, que ele era o responsável pedagógico, ganhou o prêmio Darcy Ribeiro pelo grande trabalho em educação, por ter uma alfabetização muito acima da média, e ele está fazendo um trabalho excelente. Inclusive, se uniu com os professores de Portugal. No primeiro ano que ele trabalhou, no final do ano 2019, não sei se foi outubro ou novembro, teve um seminário, alguma coisa assim, em Belo Horizonte, que vieram algumas pessoas especialistas em alfabetização do mundo todo, e veio um doutor de Portugal, que era o ministro da Educação na época da implantação do Plano Nacional de Leitura de Portugal. E eles acabaram ficando muito próximos, e o que acontece é que hoje nós temos uma associação entre Secretaria de Alfabetização do MEC, CAPES, Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto, Universidade Aberta de Portugal, estão desenvolvendo um programa de treinamento para os professores aqui no Brasil. Então tem um curso, eu estou fazendo esse curso, já estou bastante avançado nesse curso, eu já gostava de alfabetização, quando eu vi esse curso, um curso gratuito, eu falei, vou fazer. É um curso no AVAMEC, chama curso Alfabetização Baseada na Ciência, é excelente. A maioria dos autores são professores portugueses, tem alguns autores brasileiros, alguns autores de língua inglesa, americano, de outro local, mas a maioria são professores portugueses. Vários aspectos da alfabetização, tanto a parte teórica quanto a parte prática, a parte neurológica, é muito bom esse curso.
E esse prática de alfabetização é um curso pequeno, é um curso de 30 horas, o outro são 300 horas. Esse é um curso de 30 horas que mostra na prática como fazer. É muito legal, ele mostra pedaços de aulas em Brasília, né? Ele foi gravado em Brasília, salas de aula em escola pública em Brasília, mostra os professores, explica por que está fazendo e mostra como fazer. É muito bom e é uma coisa prática, é aquilo que o professor fala. Eu vou saber fazer. Eu já saio daquele curso sabendo fazer. Mesmo que eu ainda estou estudando e tentando compreender melhor os motivos, lá ele dá os motivos gerais, é um curso mais voltado para a prática, mas a prática é muito bem feita. Todos os professores de educação infantil e ensino fundamental 1 deveriam fazer. No ensino fundamental 2, os professores de língua portuguesa também deveriam fazer. E os demais professores deveriam ter treinamento para apoiar o desenvolvimento da literacia de seus alunos, ou seja, da capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana, no caso, na sua disciplina, e para utilizar a leitura como principal ferramenta de aprendizagem com orientação de leitura. Então, isso é importante para todos os professores. Eu também considero que é importante que todos os professores, mesmo aqueles que não estão ligados diretamente à alfabetização, conheçam pelo menos as bases gerais do processo de alfabetização, o que é importante. Até porque, como eu já tinha dito antes, se um professor vai trabalhar um texto e ele vai estar trabalhando vocabulário, vai estar ampliando o vocabulário, se ele tem um conhecimento um pouco maior de como funciona o processo de alfabetização, ele vai ter uma condição melhor de estar ajudando e orientando os seus alunos. Os objetivos desse projeto. E no final de 2022, os alunos sejam capazes de ler e compreender textos adequados à sua idade e série. Isso não quer dizer que eles vão saber os conteúdos, mas que eles sejam capazes de compreender. E que no final de 2023, eles tenham um bom conhecimento do conteúdo trabalhado em sua série. Então, a proposta. Para esse ano, vamos chegar no final do ano, todo mundo conseguindo ler. Eu não sei nada ainda de um determinado conteúdo que eu deveria saber nessa série, mas eu consigo eu tenho a base suficiente para, lendo um texto sobre esse conteúdo, eu conseguir aprender com a leitura? Ótimo, está de bom tamanho. Nesse ano. E aí, no ano que vem, continuando esse processo com leitura, com esse processo contínuo até o final do ano que vem, é chegar no final do ano que vem numa situação em que todos os alunos estejam, de fato, conheçam grande parte dos conteúdos trabalhados em sua série. Provavelmente a gente chega no final do ano que vem melhor do que estava antes, por incrível que pareça. Eu acredito que isso é possível por todos os meus estudos, por tudo aquilo que eu já vi do funcionamento do cérebro, da importância da leitura na aprendizagem, eu acredito que isso é possível. Estudo de caso, para a gente encerrar. Criei uma escola municipal aqui, que tem 2 turnos cada turno. Educação infantil, 2 turmas do infantil 1 e 2 turmas do infantil 2. Ensino fundamental, 1 turma de cada ano, 1º ao 9º ano. O prédio da educação infantil, 4 salas de aula, uma brinquedoteca e uma área coberta. O prédio do ensino fundamental, 9 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática, sala dos professores. Uma quadra coberta e um parquinho. Então, eu fiz um desenho aqui só para mostrar. É claro que isso aí não é um projeto arquitetônico, não tem banheiro, por exemplo. Ficou 2 salas para administração, seria, vamos dizer, sala de direção, secretaria, ficar do mesmo tamanho que sala de aula. Não seria assim. Mas isso é para dar uma ideia de como vai funcionar. Então vamos lá. Primeiro que eu preciso de saber o nível de defasagem dos alunos. Então, muitos alunos não tiveram aulas online e realizaram pouquíssimas atividades pedagógicas em casa durante a paralisação. Esses alunos foram 2 anos perdidos. Os conteúdos trabalhados em 2019 provavelmente foram esquecidos, foi o último ano de aula corrida. As estimativas mais realistas são de que uma boa parte dos alunos não conhece o conteúdo de 3 ou 4 séries anteriores. Esqueceu, porque não aprendeu. Ou seja, imagina, a gente vai ter que recuperar o conteúdo de 3 ou 4 séries. Por isso é importante utilizarmos estratégias diferenciadas. Por isso não é possível acreditar que vamos continuar ensinando do jeito que nós ensinamos e vai funcionar. Não vai. Eu sempre fiz assim. Não, mas eu sempre fiz assim numa situação normal. Por melhor que eu fosse um professor na situação normal, agora eu estou numa situação de crise que nós nunca vimos antes, nunca passamos por isso antes. Então assim não vai funcionar. Educação infantil. Infantil 1 está iniciando, não tem problema. No infantil 2, não tiveram aula no infantil 1, mas não é necessário nenhuma intervenção específica. O que precisa no educação infantil? Manter os objetivos habituais, apoiar o desenvolvimento da literacia emergente, que a literacia emergente, eu falei sobre isso na semana passada, que eu fiz há 2 semanas atrás,
eu fiz uma live sobre prontidão para alfabetização e a literacia emergente. Então, o que os pais podem fazer em casa, o que é importante ter na educação infantil para que os alunos estejam mais preparados para serem alfabetizados a partir do primeiro ano. Consciência fonêmica e consciência fonológica, desenvolvida, isso sim é importante desenvolver na educação infantil. Princípio alfabético, entender de fato, compreender que as letras representam sons da fala e conhecimento das letras. Isso é o que tem que ser trabalhado na educação infantil. E sobre isso, o Tempo de Aprender, o programa Tempo de Aprender, o curso Prática de Alfabetização, ele mostra como fazer isso na educação infantil. Tá? Então tem como fazer. É um curso bastante fácil de fazer, 30 horas de aula, que dá para fazer em uma semana, com um pouquinho de estudo à noite. É fácil de fazer. Ensino Fundamental 1. A alfabetização tem que ser trabalhada em todas as séries. Por quê? Um aluno do 5º ano, eles estavam no 2º ano em 2019, quem está no 5º ano agora, em 2022. Provavelmente essa alfabetização não foi completa. Então, vou ter que alfabetizar todos os alunos. Provavelmente os alunos que estão no 4º, no 5º ano, esse processo vai ser mais rápido, não vou levar o ano todo. Já tem uma série de bases. E outra, uma coisa que é importante, os alunos não ficaram sem aprender nada nesse tempo parado, eles ficaram sem aprender conteúdos escolares, mas eles continuaram aprendendo uma série de outras coisas, que também isso deve ser levado em conta e isso deve ser utilizado pelos professores. Mas o que é fundamental, então? Vamos garantir que todos estejam bem alfabetizados. E aí vai ter que ser para todo mundo. Não adianta falar, vai ser só 1º e 2º ano. Esses dias conversei com um pai, que é meu farmacêutico, e que tem uma criança no ensino fundamental no 3º ano. E o menino não sabe ler nada. O menino no 1º e 2º ano ele não teve aula. Agora ele está no 3º. E o pai está apavorado, porque o menino não está entendendo nada. Mas é claro, é óbvio. Né? Os professores do 3º ano normalmente não trabalham com alfabetização. Mas nesse momento, gente, nós estamos vindo de 2 anos sem aula. Precisa garantir que todos sejam alfabetizados e bem alfabetizados. Isso é uma outra diferença. Hoje nós temos métodos de alfabetização que a ciência mostra que são mais adequados. Vamos utilizá-los. Nós temos cursos disponibilizados, gratuitos, sobre como utilizar esses métodos. Vamos utilizar o que a gente tem. Isso é fundamental. A partir do 3º ano, assim que os alunos estiverem lendo, eu posso começar o ensino dos conteúdos que normalmente são trabalhados no Fundamental 1. Aqueles moldes definidos no planejamento da flexibilização curricular, ou seja, os professores definiram como vai ser a flexibilização curricular, como vai andar esse processo, e a partir daí, esses professores, o aluno já está lendo, vamos começar a trabalhar aquilo que eu deveria estar trabalhando. Eu já dei aula de história, por exemplo, no 3º ano, substituindo um professor, quando era coordenador pedagógico numa escola em Jacutinga. Aprendia muita coisa de história. Então, é importante aprender bases da história. 3º, 4º, 5º ano, no 2º tem coisas também, até no 1º. Então, eu estou no 3º, o aluno já está lendo, eu já vou começar a trabalhar os conteúdos de acordo com a flexibilização curricular, as aprendizagens focais. E também, o que é importante, o reforço extraordinário. No caso do Fundamental 1, deve focar na alfabetização. Eu estou trabalhando numa turma do 5º ano e os alunos foram muito rápidos e tem 4 ou 5 que não estão conseguindo. Esses aí devem ter o reforço extraordinário, focado na alfabetização. Nesse caso, é alfabetização. Precisamos garantir que, no final do 5º ano, todos sejam bem alfabetizados. Aliás, precisamos garantir que, no final deste ano, todos os alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano sejam bem alfabetizados e os do 1º estejam bem avançados no processo de alfabetização, como seria o caso numa situação normal. Ensino Fundamental 2. Os professores de língua portuguesa devem trabalhar os principais tópicos do processo de alfabetização, mesmo que de forma acelerada, conforme o nível dos alunos de cada turma, mas eles devem trabalhar. Vamos fazer uma revisão da alfabetização. Vamos garantir que todo mundo está bem alfabetizado. Até porque tem alunos aí no 6º ano, ele fez até o 3º, mas talvez não esteja tão bem alfabetizado, tenha muitas dúvidas. Vamos pegar o processo, que seja rápido, mas vamos fazer isso. Vamos trabalhar com esses alunos. Os outros professores devem trabalhar os seus conteúdos de acordo com o que foi definido, que eles próprios definiram no planejamento, na flexibilização curricular. E o reforço extraordinário, ele deve ter uma sala reservada para o apoio à alfabetização e à leitura. É fundamental que tenha isso, porque
eu vou ter aluno até no nono ano que eu vou precisar de um apoio extra em termos de alfabetização e de leitura básica, e é preciso dar uma atenção especial ao nono ano. O nono ano é complicado, porque no ano que vem eles vão para o ensino médio, muda bastante coisa. Então, o processo deles deveria ter mais rápido, eles não vão ter a continuidade. Eu estou falando aqui para ensino fundamental 1, para sistema municipal de ensino. Eles não vão ter uma continuidade disso no ensino médio. Então, tem que ter uma atenção especial. Organização desse reforço extraordinário. Ensino Fundamental 1, uma sala reservada para apoio ao processo de alfabetização, independente da série. Inclusive, o mesmo professor pode estar trabalhando isso. Por quê? Porque eu vou ter aluno do segundo, do terceiro, quarto, quinto, com problemas mais sérios de alfabetização, esses alunos vão estar ali trabalhando com aquele professor. No Fundamental 2, também uma sala para apoio à alfabetização e à leitura, e pelo menos uma sala para o reforço dos demais conteúdos. Nesse caso específico, as turmas podem ter alunos de várias séries, conforme o conteúdo. Por quê? Pode ter alunos de várias séries conforme o conteúdo. Porque eu não estou pegando as aprendizagens focais, estou trabalhando tudo desde o início. Então, eu posso ter um aluno do terceiro ano que eu estou com uma dúvida e tem um outro do quarto que ele está com problemas no mesmo processo, mesmo que no quarto seja um pouco mais rápido. Então, eu consigo trabalhar junto nas aulas de reforço. É uma situação diferente do normal, então temos que agir diferente do normal. E outra coisa que é importante é que nas aulas de reforço de alfabetização pode haver alunos do turno e do contraturno. Aquilo que eu tinha falado de, no próprio turno, nos alunos com maior dificuldade de sair e ter aula de reforço, para o caso da alfabetização e da leitura básica, isso é funcional, é aplicável. Para o caso das outras disciplinas é muito mais complicado, porque aí eu teria que ter ao mesmo tempo reforço para a matéria que o aluno está naquele momento. Eu estou tendo uma aula de ciências, eu vou sair para ter um reforço de ciências. Eu tenho naquele momento um professor de ciências para dar o reforço. Mas a outra turma vai ter em outro horário, então isso é muito complicado. Eu já preparei horário de anual, eu montei horários, eu sei como isso é complicado. Mas para o caso da alfabetização, não. É possível fazer porque é um processo único. Isso aqui é um exemplo, olha. Naquele prédio que eu tinha apresentado, naquela planta que eu tinha apresentado, não tinha nenhuma sala de aula sobrando. Então, esses são espaços em que é possível você, de alguma forma, trabalhar aulas de reforço. Vamos dizer, a sala dos professores é possível? É possível, é ideal? Não, não é ideal. Estamos em crise, não temos nenhuma sala para dar reforço. Então não vou dar? Não. Sala de informática, laboratório de informática, biblioteca. Tudo isso é possível, são os ambientes que eu tenho, é o que eu tenho, então eu tenho que usar o que está disponível. Em alguns casos, a quadra coberta pode ser usada? Em alguns casos, pode. Se eu precisar, não tiver outro jeito, e principalmente em questão de leitura orientada, dá para fazer. A brinquedoteca é em último caso, porque a brinquedoteca da educação infantil, ela é uma coisa que é bastante utilizada. Em último caso, eu posso até levar alguns alunos lá. Como eu não tenho reforço extraordinário na educação infantil, então provavelmente ela não vai ser utilizada, mas no último caso dá para fazer. Observações, para a gente concluir essa apresentação. É importante ter pelo menos um profissional com bastante conhecimento sobre o processo de alfabetização em cada escola. Por quê? Eu falei do curso Tempo de Aprender, eu falei de a prática de alfabetização, mas é importante ter alguém para dar o apoio, para estar dando suporte. Não, eu sei tudo a prática, mas aí apareceu um problema, apareceu um aluno com alguma dúvida. O que eu vou fazer? Então, é importante que eu tenha alguém que conheça. Mas um em cada escola vai ser difícil? Um na rede, no sistema municipal de ensino? Se não forem tantas escolas, até dá, 2, 3. Esse curso que eu disse que eu estou fazendo, Alfabetização Baseada na Ciência, está disponível, é gratuito. E é muito bom para que essas pessoas ampliem o seu conhecimento. Se possível, é interessante realizar treinamentos específicos sobre prática docente, principalmente para os professores recém-formados. Isso é o quê? Existem técnicas de prática docente que, infelizmente, nos cursos de licenciatura e na pedagogia, não são tratadas de maneira adequada. Eu mesmo já dei aula há bastante tempo de psicologia da educação e eu focava bastante em teoria, era o que tinha em mente, eu era um professor mais novo, talvez hoje eu não fizesse diferente, e eu dava a teoria, Piaget, Vygotsky, eu gosto muito da teoria deles, mas na prática aquilo não ajudava os alunos. Uma série de coisas práticas, como falar, como olhar para um aluno, como movimentar, como chamar a atenção,
como fazer perguntas, a gente acaba não aprendendo na faculdade, com raras exceções. Então, se possível, é interessante ter esse tipo de treinamento. E além do treinamento, é fundamental o apoio pedagógico aos professores, porque eles vão estar trabalhando de uma forma diferente do habitual. Então, se eu estou falando aqui de um monte de coisa, o professor vai trabalhar, nossa, mas eu vou trabalhar de um jeito totalmente diferente. Você vai ter um treinamento, você vai entender por que tem que trabalhar diferente, porque a gente não sai dessa crise do jeito normal. Se a gente continuar do jeito normal, não vamos sair. Tá? Vamos estar condenando esses alunos a terem dificuldades para o resto das suas vidas. Mas eu preciso de apoio. Não adianta eu simplesmente jogar para o professor, faça. Não é assim. Precisa de ter apoio. E vamos encerrar então. Estamos passando pela maior crise na história da educação. Esses momentos necessitam de grandes esforços para a superação, mas oferecem ótimas oportunidades para encontrar soluções inovadoras que possibilitem atingir níveis de qualidade superiores aos de antes da crise. O que eu estou propondo aqui é isso. É que a gente chegue no final de 2023, no máximo em 2024, num nível de qualidade superior. É possível? É possível. Eu estou falando baseado em ciência, baseado, a alfabetização baseada em ciência, mas a leitura baseada em ciência, a utilização da leitura baseada naquilo que a pesquisa sobre educação mostra ser melhor, as técnicas, as práticas pedagógicas baseado no que a ciência mostra que funciona melhor. Então, isso é importante. Para finalizar, se nós conseguirmos melhorar substancialmente o processo de alfabetização e a habilidade de leitura dos alunos, só isso já garante uma melhoria significativa na qualidade da educação. Isso independente de crise ou não. Isso deveria ser um objetivo de sempre da escola. E se além disso, nós conseguirmos motivar a sociedade em geral para que se envolva ativamente em atividades de leitura, será possível, em relativamente pouco tempo, termos um avanço na educação e cultura, na educação e na cultura, semelhante ao que aconteceu em Portugal, após a implantação do Plano Nacional de Leitura. Ou seja, é preciso esforço? É preciso participação ativa da sociedade? Mas é possível, dá para fazer. Estamos no meio da maior crise, então vamos sair dela de um jeito melhor do que nós entramos. O que não dá é para ficar parado e continuar fazendo do jeito que está, porque aí não vai funcionar. Gente, muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência de vocês. É um assunto bastante importante, é um assunto bastante complexo. Se alguém quiser mais tirar alguma dúvida, falar comigo, pode fazer alguma pergunta aqui nos próprios comentários do vídeo aqui no YouTube. No meu canal tem links para LinkedIn, para Facebook, para Instagram, e eu vou deixar também o meu contato e o meu e-mail de contato, os meus sites. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau.